Boa noite aí para todo mundo que está aí no nosso evento, na nossa segunda edição aí do Talk, né? Com muito orgulho fazendo aí mais uma ediçãozinha do nosso evento. E, bom, hoje nós vamos falar então sobre a área industrial, né? Nosso mais novo tema. Então, primeiramente, começar apresentando o pessoal que está organizando o evento aqui, né? O pessoal aí da SAEM, que está aí nos bastidores, que está aqui apresentando. Eu sou Gabriel Natulini Vieira, sou 019. No momento eu me encontro como diretor de marketing da SAEM, né? E, bom, acho que vou passar minha palavra para a Ana Júlia, então, se apresentar aí. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Ana Júlia, 020, e atualmente eu sou diretora de RH da SAEM, e hoje eu vou estar como mediadora do M-Talk, segunda edição. Então, vou aqui explicar um pouquinho para quem chegou aqui pela primeira vez. Bom, aqui, como a gente está no nosso Google Meet, vocês podem tentar utilizar a opção de levantar a mão, tá? Caso vocês queiram falar no microfone, tá? Então, pode usar o levantar a mãozinha que ele coloca na ordem de quem levantou a mão primeiro, caso vocês queiram falar, né? Se expressar mais livremente, né? Mas também podem utilizar o chat normalmente para fazer as perguntas e falar com os nossos participantes, tá? Nós vamos fazer aí uma série de perguntas também para eles, tá? Mas vocês vão estar aí sempre livres para, conforme o evento for rolando, vocês vão, né, digitando as perguntas de vocês aí no chat ou pela mãozinha ali, caso queiram falar com eles. Tá bom, então? Então agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados se apresentarem, e se puder começar pela Thaís. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís. Algumas carinhas aí que aparecem na foto, eu já conheci o projeto do Falcão, né, que a gente fez ano passado. Eu sou 011 da Materiais, entrei aí em 2011, me formei em 2016, tive a oportunidade aí, não sei se, Ana, agora a gente já começa a introdução, só me apresento rapidamente e passo para os outros, como que a gente faz? Pode se introduzir, e aí conforme eles vão, eu vou chamando os outros e eles vão se introduzindo também, se apresentando. Tá bom. Então, me formei em 2016, logo já entrei de trainee na Home e estou há 4 anos na indústria, né? Hoje atuo na área de qualidade, de peças fundidas e usinadas. Então, Thaís, eu acho que travou um pouquinho, você pode... não sei se tinha cortado para mim. Deu uma travadinha aqui, você pode repetir a sua apresentação um pouquinho mais detalhada? De novo, por favor, que caiu, acho que deu uma caída na internet. Você pode repetir, por favor? Tá falhando, Thaís. Olá, se você quiser começar. A gente volta depois, viu, Thaís? Fica tranquila. Bom, meu nome é Léo, sou Léo, e Léo sem acento, um pouco diferente aí. Eu sou 011 também, sou da mesma classe da Thaís. Tirando aqui os meus convidados aqui, né, o Arthur, a Thaís, e estou vendo a carinha de alguns professores aí, eu não conheço praticamente ninguém, pessoal totalmente novo aí para mim. Também me formei em 2016, comecei um estágio na Hyundai, aqui em Piracicaba, na parte de estamparia. E aí, em meados de 2017, eu comecei a trabalhar na Whirlpool com desenvolvimento de produto, mais específico na parte de lavadoras. Agora, se o Arthur vai se apresentar. Isso. Opa! Primeiramente, queria parabenizar a SAEM aí pela iniciativa, porque realmente eu sentia, né, quando eu era aluno, que
Por muito tempo eu fiquei perdido de qual seria a minha área de atuação e, enfim, conhecer, ter um pouco de contato com essas pessoas que já estão no mercado de trabalho sempre agregam bastante para as nossas decisões, né? Meu nome é Arthur, eu me formei em eu entrei em 014, né? Meu apelido de faculdade era Curioso. Eu fui presidente da secretaria acadêmica também, da SAEM, aí por 6 meses, acho que foi a menor gestão. E depois disso eu entrei na Behringer como estagiário em desenvolvimento de embalagens. E passei pela produção e hoje eu estou trabalhando como analista de melhoria contínua na Behringer. Acho que é isso, gente. Opa, então agora voltando ali, Thaís, melhorou um pouco a... Ô, Gabriel, eu posso só fazer só uma fala, rapidinho? Ah, sim, eu ia só tentar apresentar a Thaís de novo, mas pode sim, Tá professora. bom. Não, gente, hoje eu fiquei 10 horas em reunião, então eu não vou conseguir ficar aqui porque a minha coluna está travada. Eu estou ficando só em pé, porque realmente eu não estou conseguindo ficar sentada. Não, é só dar boas-vindas, tá, ao pessoal, e falar, eu mandei para o Gabriel e para o pessoal da SAEM a última versão, né, do projeto de reestruturação do curso. Então, estou esperando a resposta do Gabriel, do Fábio e do pessoal, porque estão previstas bolsas de alunos de graduação, tá? Então, quem tiver interesse, tem 2 bolsas de graduação para trabalhar nessa reestruturação. Nós precisamos acabar amanhã, né, Haroldo? Então, espero que vocês me respondam. Agora, para o pessoal participante, né, das empresas, dentro dessa reestruturação, eu estou propondo uma disciplina com participação de empresas, né? Então, eu queria saber se eu posso entrar em contato com vocês. A ideia é ir até a empresa, né, caso o projeto seja aprovado, e fazer um convite oficial para fazer projetos em conjunto com as empresas. Então, a ideia é oferecer disciplinas com participante de todos os cursos da ESC, né, fazer equipes de 5 alunos, e aí vai ser um pouquinho diferente, Thaís, do que as disciplinas da Zilda e da Janaína. Não vai ser um único projeto, são vários projetos, e vai ter participação de alunos também de outras universidades nacionais e internacionais. Então, fica aqui, tá, se eu puder visitar vocês, eu acho que pode dar uma coisa legal, tá bom? Obrigada, gente. Eu acho que, em nome dos 3, aqui não sei se alguém tem uma objeção, mas acho que seria excelente esse contato. Aqui na Whirlpool, cara, é super bem-vindo isso, e é um negócio que eles já fazem com outras universidades, então, tem tudo para dar certo também. Tá legal. Sim, Vera, comigo também. Acho que é nossa obrigação proporcionar isso para os alunos e até para as empresas, né? A gente levar cada vez mais pessoas capacitadas e nossos futuros colegas de trabalho aí para vivenciar um pouquinho. Então, conte comigo também. Obrigada, gente. Imagina. Thaís, melhorou um pouquinho a internet? Que bom, então tá bom. Você poderia, então, se apresentar aí, agora que tá tudo certo a internet? Sim. Bom, então, novamente, né, meu nome é Thaís, eu entrei na Materiais em 2011 também, junto com o Léo. Tive a oportunidade aí de ser membro da SAEM por pouco tempo, ajudei na SEMA, então acho muito bacana essas iniciativas que vocês têm, tá? Também gostaria de agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado. Me sinto muito honrada por poder estar aqui com vocês. Bom, fiz iniciações científicas durante a faculdade, então meus 2 mestres aí estão presentes hoje, né? O Haroldo e o Falcão. E foi onde eu comecei aí, né, a escolher principalmente a área que eu iria seguir, que é metais. Em 2016 eu me formei e passei de trainee na Home, e desde que eu entrei na Home eu optei por ficar na fundição. Então, é uma fundição de ferro fundido, né, cinzento e nodular, e hoje eu sou responsável pela área de qualidade da fundição das indústrias Home aqui de Santa Bárbara.
Ok, então, Bom, beleza, então, todos apresentados aí, pode passar a palavra para a Ana aí mesmo. agora que todos se apresentaram, eu queria agradecer também a presença de todos vocês, tanto dos convidados quanto dos que estão participando do evento, e começar com as perguntas para engatar a nossa roda de conversa. Aí, conforme vocês, os participantes foram tendo dúvidas, vocês ou levantam a mãozinha ou colocam no chat a dúvida. Então, vou começar com a primeira pergunta. Quando vocês mandaram a descrição de vocês para a gente notou que todos vocês têm uma certificação do Lean Six Sigma. Aí, queria pedir para vocês explicarem qual que é a importância dessa metodologia para o profissional que trabalha na indústria, e se vocês podem explicar também um pouco do conceito e como vocês conseguiram essas certificações. Bom, posso começar aí? Pode ir, à vontade. O negócio vai complementando uma outra aí, né? Acho que é legal também pegar a experiência, porque a gente vai ver que a metodologia varia um pouco de empresa para empresa, acho, então acho que é legal também pegar isso daí. Bom, o Lean Six Sigma é uma metodologia que é empregada. Primeiro são duas coisas, né? Tem a parte de Lean, que acho que é a parte que a gente mais vê durante o curso aí, né? A gente vê bastante nas coisas de produção, que é mais focado ali na parte de reduzir o desperdício e aumentar a eficiência, né, de um processo, por exemplo. E a gente vai ver, vocês vão ver isso na vida profissional, que não serve só para processo, serve para a vida pessoal da gente. Isso é extremamente importante. Se a gente consegue viver o Lean, é muito legal. E aí tem um outro lado, que é o Six Sigma, que é aí onde a gente vai entender um pouco mais a variação dos processos, de como as coisas variam. Porque a gente sabe que na vida, não só produtos, mas tudo varia, nada é constante. Então, a metodologia traz algumas ferramentas para a gente fazer essa análise de dados, né? Primeiro, a gente vê se os dados que a gente está vendo do processo eles são confiáveis, né? Porque a gente sabe que medir as coisas é muito fácil, mas confiar nesses dados é uma outra história, tem alguns parâmetros que a gente tem que aceitar. E aí, quando a gente traz essa metodologia, a gente está buscando a reduzir a nossa variação. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês aí, se a gente mede uma peça num processo, se eu me for lá hoje à noite e medir algumas peças do processo, vocês acham que vai ser sempre a mesma medida? Como vocês acham que vai se comportar isso? Vamos aí, galera, pô. O que vocês acham? Se eu for lá medir hoje à noite, medir várias peças na sequência, como vocês acham que vai ser? Vai sair tudo igual? Ou vai sair cada uma de um jeito? Eu acho que não, Léo. O pessoal está respondendo no chat ali, ó. E por que você acha que não? Bom, primeiro porque a gente tem algumas variações nesse processo, né? Principalmente pessoas. Então, cada um mede de um jeito, o instrumento ele tem a variação nata dele ali, temos variáveis que podem incluir temperatura, então um dia mais frio, um dia mais quente, pode trazer alguma variação também. Legal, e se a gente medir as peças amanhã, vai ser igual o que a gente mediu hoje? Provavelmente não, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo varia. E, assim, vamos supor que as peças que eu medi hoje estavam dentro da especificação, né? Sei lá, medi um diâmetro. Ela estava dentro do limite inferior, do diâmetro ali, e do máximo também. Será que isso quer dizer que ela sempre vai operar nessa condição? Será que ela vai sempre estar dentro do limite, dentro dessa spec? Se eu for medir amanhã, por exemplo, será que ela pode estar fora? Pode ser que sim, né? Isso. Sim. Medir as peças 100% é sempre viável? Talvez em alguns casos. Talvez uma peça de um avião, né? Sei lá, que tem uma produção, um volume baixo, e uma peça, talvez seja viável, né? Você está envolvendo a vida de pessoas, talvez seja uma boa ideia também. Mas, quando a gente trabalha com um volume muito grande de peças, fazer 100% de inspeção é inviável. Então, a gente tenta, através de algumas cartas de controle, que tem toda uma estatística por trás, né, mas as cartas de controle tentam mostrar para a gente como que o nosso processo está variando, se ele está com cara de que ele vai sair para fora, se parece que ele está estável e tudo mais. Então, o Six Sigma, nessa parte de processo, a gente basicamente aplica mais essa área.
sei, Thaís aí, Arthur, vocês querem complementar? Não, acho que você abordou tudo. Acho que o Lean Six Sigma é realmente a combinação dessas duas ferramentas. Então, a gente analisa estatisticamente como está um processo e busca as melhorias, principalmente voltadas a reduzir desperdícios, intelecto das pessoas, tempo, né, aumentar a produtividade. E aí a gente faz projetos usando essas duas metodologias em determinados processos. Eu só complementaria em relação à importância disso no mundo empresarial, né? Porque, como vocês viram, é todo um framework, né? Toda uma metodologia que você aprende para você conseguir, principalmente, reduzir custos e otimizar processos, né? E, no final, você está dentro de uma empresa porque você dá mais dinheiro para ela do que eles pagam para você, né? Então, você ter esse diferencial de você saber várias ferramentas, você tem várias cartas na manga para usar, independente de você vai trabalhar diretamente com isso ou não, para você melhorar o processo que você faz, né? Então, é super bem visto para os olhos de qualquer indústria. E acho que também, né, o Léo, ele é bem focado na parte de melhoria, ele faz parte do time de melhoria dentro da empresa, mas é muito viável e possível outras áreas também aplicarem, né? Então, eu vejo muito na área de qualidade, principalmente essa questão de análise estatística, né? O controle estatístico do processo. Como que eu consigo garantir a qualidade de um produto se eu não tenho estabilidade num processo, se eu tenho muitas variáveis interferindo nesse processo o tempo todo, né? Então, é importante para a gente entender também onde atuar, onde agir, encontrar as causas raízes dos problemas de qualidade também, para a gente resolver e o processo voltar à sua estabilidade, né? Também legal. E acho que também vale para RH, vale para vendas, serve para qualquer área. Se o RH quer saber por que as pessoas estão deixando a companhia, você pode fazer um projeto disso. Tem fatores por trás de uma demissão. E muitas vezes você consegue identificar, nas vendas também, identificar o que o consumidor de fato está buscando, como você pode trazer mais satisfação. Então, para mim, é um negócio que um negócio que eu tento levar até na vida pessoal. O primeiro contato que eu tive foi na Hyundai, e eu tinha um volume gigantesco de dados, mas eu não tinha ideia do que fazer com esses dados. Eu olhava para eles e falava assim, aí eu plotava já no Excel, plotava um gráficozinho bonitinho lá, da média, não sei o quê, mas eu não tirava conclusão nenhuma disso. Então, quando você aprende as ferramentas, e são ferramentas fáceis, você não precisa saber a estatística por trás. Você pode aprender, óbvio, mas você vai muito na parte, pelo menos na Whirlpool, né, é muito focado na parte prática. Não tem por que dificultar algo que é simples e que qualquer um pode entender. Então, vejo que nas empresas, tanto que nós três aqui somos de empresas diferentes e nós três temos os seus certificados, né, então mostra que é um fator bastante, algo bem visto no mercado. Eu acho que o bacana também dessa metodologia é que a gente consegue aplicar ela em diferentes estruturas, no sentido que nós temos certificações mais simples, né, ou projetos mais simples, os Kaizens, que a gente consegue lá no Ver e Agir, e temos os projetos Black Belts, que daí sim envolve mais análise estatística, né, do processo em si. Então, nesse intermédio aí, a gente tem o Yellow e o Green Belt, que né, a gente consegue envolver aí todo o time da indústria, da empresa em si, né? Não precisa de muitas qualificações para você fazer um Kaizen ali numa área específica dentro da fábrica. Então, isso que é o bacana, essa parte de inclusão com o time da empresa, né? Não ser aquele timinho separado da melhoria que vem aqui excluído e faz o projeto. Não, a gente envolve muito, tem que envolver, né, bastante aí o time da fábrica. É muito de área cross, envolve todas as áreas são, geralmente, deveriam estar, né, a gente sabe que nem sempre mas deveriam estar fazendo parte do projeto. Eu acho que a Thaís falou uma parte muito importante em relação a isso mesmo, que para você executar um projeto dentro de uma fábrica que você não
não está inserido diariamente, né? Você precisa da aceitação do time, né? Então, as ferramentas, elas vão contar, eu diria, né, na minha opinião, 30% do que você precisa para você conseguir executar isso na prática. Os outros 70% é relacionamento com pessoas. Certo. E isso a gente, na hora que a água bate na bunda, aprende a nadar, né? Então, Ah, como aprende, viu? senão afoga, né, Léo? A gente tem a tendência ali de ser super teórico, técnico, né? Acho que a gente sai da USP com uma formação muito técnica, a gente é muito detalhista, muito estudioso, a gente tem que estudar muito aí para conseguir passar, mas é importante também a gente não deixar de lado a parte interpessoal e o relacionamento com pessoas, porque dentro da indústria isso acaba contando até mais, dependendo da área que você vai estar atuando, né? E essa parte de projetos, principalmente, acho que vai muito da desenvoltura ali de conduzir a equipe, de trazer todos eles, mostrar o porquê que ele tem que fazer aquele projeto, né? Porque muitas vezes, acho que tanto na Home como na Whirlpool ou na empresa do Arthur, aí a questão quando você é líder de um projeto, você não é o dono da área, né? Então, dentro dessa área, tem os gestores ali, né, dessas áreas específicas, com os times ali completos. Então, ser um líder de projeto tem muito a nossa capacidade de envolver o time, convencê-los a deixar um pouquinho a atividade do dia a dia ali para fazer o projeto, por que é importante, os ganhos. Então, acho que essa parte de relacionamento acaba contando bastante também. Sem dúvida. Beleza. Muito bom, então. Ó, nós temos uma pergunta no chat aqui, ó. O Thiago Germano perguntou aqui, ó. Boa noite. Qual conselho vocês podem dar para recém-formados no curso que estão procurando trabalho? Cara, a dica que eu dou, meu, manda, foi o que eu fiz, né? Mandar currículo para todo lugar, cara. Chegou no ponto que eu ia embora pela Washington Luiz, eu saía caçando, assim, as indústrias que tinham na beira da estrada, e aí eu já ia no site, procurava, cara. É difícil arrumar estágio, acho que hoje, na atual situação, deve estar mais difícil ainda, né? Mas, cara, tem que tentar. Acho que esse é o meu conselho aí. Bom, Thiago, eu acho que também as indicações ajudam bastante, né? Então, pô, a gente tá aqui no grupo, manda o currículo pra gente, tem outros colegas também que estão em outras indústrias, eu acho que é do nosso interesse, né, levar pessoas que estão se formando no mesmo curso que a gente para dentro da empresa, né? Então, não tenha vergonha de mandar o currículo e pedir uma indicação, acho que faz parte do jogo. É isso aí, concordo. Se eu tivesse que dar uma dica, Thiago, seria para primeiro perguntar qual área que você quer, né? E depois estudar um pouco dessa área, né? Para quando você entrar no processo seletivo, você ter os termos que aquela área precisa, né? Você já está um pouco ambientado e criar uma conexão com o gestor, né? Então, até eu lembro quando eu estava procurando estágio, eu já tinha feito meu curso de Green Belt, e eu nem sabia direito bem ainda o que era, como funcionavam as ferramentas, mas soltei meias palavras assim que captou a atenção deles. Por exemplo, não, isso daí ele faz um projeto de mic para resolver, não sei o que lá, e a gestora já olhou assim, putz, esse cara aí, ele conhece um pouco do que ele vai mexer, né? Então, eu acho que saber para onde você quer ir é o primeiro passo para você conseguir se preparar para isso. E eu acho que vai muito também. A gente não acredita muito quando está procurando emprego, mas a questão de ter o perfil da empresa e a empresa ter o seu perfil é muito importante, né? Eu acho que você tem que buscar conhecer bastante os valores da empresa, como que ela trata as pessoas, os colaboradores. Eu acho que isso conta muito. Não adianta você ir para um lugar, só porque eu consegui um estágio lá, eu vou, e você chega na empresa, não tem nada a ver com você,
é uma empresa mais familiar ou é uma empresa estilo Ambev, que é loucura, né? Então, assim, hoje eu acredito muito assim, no perfil de empresas e de pessoas. Eu acho que é bacana você procurar isso também. Agora eu vou para outra pergunta que tem no chat, a próxima. E ela é o seguinte: vocês utilizam o Minitab para aplicar essa metodologia ou o Excel é suficiente? Acho que ele está se referindo ao Lean Six Sigma. Bom, aqui na Whirlpool a gente usava um que chamava Jump, mas hoje a gente está usando o Minitab. Eu acho que, se eu não me engano, o Excel faz algumas coisas. Eu não sei mexer nas ferramentas no Excel, mas eu sei que existe alguma coisa. Mas eu uso o Minitab e, cara, eu acho ele muito bom. É um software bastante didático, você consegue encontrar todas as ferramentas de uma maneira bem fácil, tem bastante coisa na internet, então, se fosse recomendar algum software, eu recomendaria esse, o Minitab. A gente usa bastante também o Minitab, mas, como eu disse, né, acho que essa parte do Minitab, ela fica um pouco mais aí para os mentores de projetos, para os líderes de projeto, e não mais para a equipe que está, de fato, ali fazendo. Mas, como o Léo disse, é uma ferramenta muito completa e ela é simples, né? O Excel você tem que ficar buscando as fórmulas e colocar as fórmulas para fazer os cálculos. O Minitab, ele já te dá tudo pronto. Então, é bem legal. Para mim também, Minitab, mas é aquilo, né? A gente tem ferramentas de um leque enorme. Então, você vai ter ferramentas que é um Pareto, que é bem simples, que o Excel faz, né? Até ferramentas mais complexas que, se você for fazer no Excel, você vai acabar gastando muito tempo. Eu acho que esse ponto do Arthur é um bom ponto, porque acho que é legal conhecer as ferramentas, porque, cara, onde você vai fazer a ferramenta, onde você vai gerar, né? Você acaba encontrando um jeito, mas conhecer as ferramentas acho que é mais importante do que, esse software aqui é melhor do que esse. Acho que vale mais a pena focar. E não se apegar, né? Só o Minitab, porque, como o Arthur disse, muitos problemas ali você já consegue enxergar com simples Pareto. Então, acho que a gente consegue trazer a simplicidade muito mais do que a complexidade dentro de um projeto. Não é? Para que complicar se a gente consegue manter simples, né? Pois é. Menos é mais. Ok, beleza. Nós temos duas perguntas ali no chat ainda, mas daqui a pouquinho a gente já volta para o chat. A gente tem uma pergunta aqui para vocês. Quando foi que vocês perceberam que tinham gosto pelo trabalho na indústria? Se o Arthur quiser começar, ou a Thaís, o Arthur não sei. vai começar. O Arthur então. Vamos lá. Dele. Palhaço. Poxa, mas daí você não vai ter o que responder depois, hein, Thaís? Quando eu fui estagiar com o Haroldo lá na Alemanha, tô brincando, mas daí é da Thaís. Eu sempre visualizei eu trabalhando na indústria, pelo menos como início de carreira, muito porque os caminhos que a gente pode seguir, né, desde empreendimento até trabalhar numa startup, ou então trabalhar na indústria por si só, né, eu vejo que a experiência na indústria iria agregar bastante para mim, né, então, numa startup ou no empreendimento, você vai meio que criar os fluxos que na indústria já existem, né, e já são bem consolidados. Então, essa experiência seria como uma forma de você ganhar um benchmark. Às vezes você vai para uma startup e depois não quer ir para a indústria também, né? Então, hoje as startups estão aparentemente atrativas, né? Mas acabou que eu acabei gostando, né? Acho que é difícil você falar que você gosta de algo sem ter nunca ter estado lá, né? E aí agora eu me vejo trilhando esse caminho por um bom tempo ainda. Mas realmente não consigo dizer quando foi que eu tive esse insight de que meu lugar era a indústria. Legal, maravilha. Thaís, poderia falar um pouco? Posso. Bom, eu acho que até respondendo aí um pouco da pergunta, né, que tem no chat, a questão da iniciação. Então, desde o primeiro ano, comecei a fazer iniciação científica com o Falcão.
e foquei bastante nessa parte de pesquisa, ficar no laboratório preparando amostras, e aí depois surgiu a oportunidade de fazer um trabalho com o Haroldo, e esse trabalho, ele envolvia uma bolsa da USP, né, Bolsa Empreendedorismo da USP, no qual tive a oportunidade de fazer um estágio fora do país, e esse estágio foi na Sandvik, no centro de pesquisa da Sandvik, e eu acho que foi nesse momento ali que começou a acender uma luzinha dentro de mim, que era estar dentro de uma indústria, embora era um centro de pesquisa, mas não era só pesquisa, né, de estar numa universidade, seguindo a carreira acadêmica. Então, nesse momento ali, acendeu, né, a luzinha, como eu disse, me encantei pela indústria, por esse mundo que é aplicável. Então, a gente conseguia trazer um pouco da parte da pesquisa, que é mais minimalista ali, né, a gente fica... É sempre um pedacinho. Então, quando eu fazia a iniciação com o Falcão, a gente estava desenvolvendo a questão do metal amorfo. Então, nossa, era tão difícil sair um pedacinho de metal amorfo. E aí, quando eu fui para a Sandvik, eu vi que dava para a gente aplicar a pesquisa dentro da indústria, né? E realmente era aplicável. O pessoal estava ali pesquisando para mês que vem ter uma produção daquilo. Então, isso me encantou. Porém, quando eu voltei para o Brasil, né, eu fiz o estágio na Tecânsia, em São Carlos, e aí acho que eu comecei a cair na realidade, né? Falei, nada a ver, né? Eu tá dentro da Sandvik lá na Suécia e tá aqui na Tecânsia, não tem nada a ver. É muito difícil a gente ter empresas que são focadas em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, né? A Malha é muito forte nisso, mas são poucas as empresas, e aí já começa a ter essa criticidade do mestrado, doutorado, e começar a seguir um pouco essa carreira. Mas o amor ali pela indústria permaneceu, né? E aí dentro da Tecânsia, aplicando, colocando em prática aquilo que a gente aprende na faculdade, foi me encantando, assim. Então, hoje eu trabalho na indústria mais de base que existe, né? Que é a fundição. Então, é bem arcaico, assim, né, o processo. É metal derretido formando peça. Então, é bem legal que a gente consegue aplicar bastante conceito da materiais, bastante teoria, mas na prática, né? Acho que foi nesse momento. Ok. Lógico, depois aí um lado da iniciação científica super legal. Eu vou abordar o outro lado, que foi a experiência que eu tive, assim. Eu não me identifiquei muito com a IC. Tive algumas experiências, tentei algumas vezes, mas não era muito do que eu gostava de fazer. Claro que cada caso é um caso, né? Vou falar o meu caso aqui, não quer dizer que para todo mundo vai ser sempre igual, mas naquele momento eu achava que era muito abstrato e eu não conseguia ver onde que eu poderia aplicar. Eu não tinha uma correlação com nenhuma empresa, nem nada. E eu queria ver as coisas acontecerem, eu queria trabalhar no automobilístico, eu queria saber como é que fazia carro, eu queria entender como as coisas realmente funcionavam, né? Então, e aí eu tive uma matéria com o Iris, se não estou enganado, eu não lembro se era fabricação mecânica, eu não me lembro agora o nome da matéria, mas assim, o Iris é uma pessoa que trabalhou 30 anos numa empresa, que é a Eaton. E a Eaton é uma empresa fantástica. E ele tinha umas conversas, uma experiência que eu achava incrível, assim, eu queria ser igual a ele, assim, eu queria trabalhar infinito, assim, numa empresa e depois da aula. Então, me motivou mais ainda a partir direto para uma empresa, né? E aí, engraçado como o mundo dá voltas, né? Que hoje eu fui parar na parte de pesquisa e desenvolvimento de lavadoras. Então, assim, era algo que eu não gostava, né? Mas hoje, putz, eu sou apaixonado, mas principalmente porque eu vejo as coisas acontecerem, né? A gente faz o desenvolvimento do começo ao fim. Então, quando você vê o produto na sua cara, assim, é como um filho nascer, assim. Então, dá uma satisfação gigantesca. Claro, existem pesquisas que são mais, como posso dizer assim, disruptivas, né? Que a Whirlpool faz, mas essas não estão atreladas com projetos, né? Porque o projeto você tem que cumprir um prazo, você não pode atrasar o lançamento por causa de uma pesquisa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Então, tem esse lado mais focado em coisas disruptivas, e um outro lado em que você tem uma pesquisa
digamos assim, tem mais chances de dar certo, que é o próprio desafio que o projeto traz. Então, não gostava da IC no começo, e acaba que hoje eu trabalho nessa parte de desenvolvimento de produto. Aproveitando que vocês responderam já um pouco da pergunta do Leonardo no chat, eu ia pedir para o Arthur falar um pouco também, se ele teve experiência com IC, se ele já teve, como foi. Eu tive experiência com iniciação científica, eu fiz 2 anos de iniciação científica com o Eduardo Bellini, em materiais vítreos. Para mim, é uma experiência... Eu gostei, né? Só que aí eu entrei na secretaria acadêmica e comecei a fazer os projetos. E os ritmos das coisas são muito diferentes, né? Pelo menos para mim, assim, a pesquisa ela era muito morosa, né? Então, putz, cara, o experimento que ia fazer eram 8 horas lá no DSC, fora compilar tudo aquilo em relatórios, enfim. E na secretaria você estava organizando eventos, enfim, conversas como essas, né? E aí eu pensei que eu queria trabalhar com projetos, né? E foi aí que eu segui por esse caminho, né? Mas, por um tempo também tinha pensado em fazer mestrado, né? Então, até hoje não descarto a possibilidade de um dia voltar para essa área acadêmica. Mas eu queria muito ter uma vivência na indústria antes de seguir um rumo totalmente acadêmico ou um rumo de empreendimento, né? Que você vai começar algo do lado. Ok. Bom, a gente tem, antes de seguir ali com o chat, mais uma perguntinha aqui. Qual é a visão de vocês em relação às melhorias que foram feitas para mitigar o impacto ambiental causado pela indústria? Vocês poderiam falar sobre os desenvolvimentos tecnológicos nesse aspecto? Aí, se quiser começar. Quem começa aí? Olha, essa pergunta aí, eu fiquei desde ontem, quando vocês me mandaram. Essa foi a mais difícil, para mim foi a mais difícil também. Não consegui encontrar uma resposta até agora. Eu acho que eu gostaria que fosse maior essa preocupação com o meio ambiente, tá? Do que ela realmente é. Ainda mais a indústria que eu trabalho hoje, né? De novo, indústria de base, então é bem suja, é um ambiente muito hostil, assim, muito pó. A gente tem a parte de exaustores que tira o pó da fábrica, mas assim, é mínimo, assim, de novo, né, eu gostaria que fosse muito mais desenvolvido essa questão dentro da indústria, mas infelizmente, acho que a gente, ou felizmente, né, acho que a gente tem muitas oportunidades ainda, o mato está muito alto para a gente cortar, acho que qualquer melhoria que hoje a gente fizer dentro da indústria com relação a isso será muito bem vista, porque elas são poucas, pelo menos no ramo que eu tô, tá? Eu concordo com a Thaís, na verdade, sim, dentro da BI, né, a área mesmo de meio ambiente, junto com segurança do trabalho, e assim, são pouquíssimas pessoas, né, e pouquíssimas pessoas ainda focadas na parte de meio ambiente. Então, é algo super pequeno, pouco explorado. Você vê, sei lá, cada ano você ganha uma caneca aí de fibra de coco para não usar plástico e tem copinho de plástico todo dia ali na área do café para você usar e descartar, né? Então, são medidas muito simples, muito básicas ainda. Eu acho que essa área vai crescer, porque a gente precisa disso, né? O mundo precisa disso para ficar sustentável. A cabeça das pessoas está mudando bastante, né? Então, acho que as gerações estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente, até porque elas que vão viver o futuro, né? Então, faz sentido também. Mas, por enquanto, ainda acho que é muito pobre muito pouco explorado essa área. Só antes do Léo falar aí um pouquinho, complementando, acho que lá na Home, eu mesma já participei de algumas iniciativas para a gente implementar um sistema de degeneração de areia dentro da empresa, né? Então, na parte de função, a gente tem muita areia, tanto areia verde, tanto
areia com resina dentro da fábrica, e infelizmente muito dessa areia é descartado, principalmente por conta do módulo de finura, né? Não atende às qualidades necessárias para o processo, e é feito o descarte dessa areia. E essa areia ela vai para um aterro, né? Tudo, como que eu posso dizer? Tudo são órgãos autorizados, então você tem todo esse cuidado, porém estamos descartando, né? Então a Home já tentou algumas vezes iniciar esse projeto, mas infelizmente ele é muito caro. E por ser uma indústria de base, a margem do seu produto ela é pequena, então o tempo para você ter o payback desse investimento é muito alto. Então acho que isso também acaba deixando esse processo mais devagar, mais moroso. Boa. Eu também gostaria de dar uma resposta bonita, legal, mas a realidade é que realmente pouca coisa acontece, né? Eu sei que a Whirlpool tem um tratamento de resíduos bom, eu sei que eles realmente se preocupam com isso. Infelizmente, eu não conheço muito em detalhes, então vou tentar falar um pouco mais de produto, que é o que eu conheço. Então, assim, de nível de produto, a gente usa algumas composições com material reciclável, né, dentro do possível, porque a gente sabe que o material reciclável que a gente utiliza é aquele pela rota mecânica, né, então você vai lá, moe o material, e aí você vai lá e injeta ele novamente, aí tem toda aquela questão de problemas de propriedades mecânicas e tudo mais, então é um assunto que vem sempre sobre a mesa. Então, em algumas peças a gente consegue usar, né, material reciclado, e em outras peças, infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar com material 100% virgem. O que acaba acontecendo é, de maneira indireta, né, muito puxada por custo, é um consumo menor de material. E o que seria isso, né? Por exemplo, a gente tem alguns projetos de redução de custo que talvez reduzir um pouco a espessura de tal componente. Então, isso acaba que a gente consome menos material, o que é legal, mas o que puxou realmente isso foi a parte de custo para a empresa. Esse é o benefício que a empresa enxerga hoje, é custo, não é um impacto ambiental. E aí, por outro lado, a gente também tem, por exemplo, na lavadora a gente tem eficiência energética, tem eficiência de lavado, consumo de água. Então, a empresa também se preocupa em performar bem nesses critérios, né? Só que, obviamente, isso é mais por uma questão de market share. A empresa sabe que o consumidor quer comprar algo que consome pouca água, que consome pouca eletricidade. Então, de forma indireta, a gente acaba vendo esses benefícios, né, em termos de impactos ambientais, mas diretamente ainda é uma conversa muito fraca. Como a Thaís falou, tem muito mato alto para ser trabalhado ainda. Mas é perceptível, né, Léo, que assim, essas iniciativas, elas acontecem muito mais por interesse pessoal da empresa, né? Tipo, vou reduzir custo, vou ganhar market share, vou fazer sucesso aí no mercado, do que realmente, nossa, estou preocupada com o meio ambiente, né? Então... Exato. E aí você vê, né, várias ações em mídias sociais que você pensa que a empresa realmente é um baita um benfeitor para a sociedade, né, para o mundo, porque qualquer pequena ação é muito publicada, é muito divulgada, né? Bem isso. Ok, então. Bom, agora vamos voltar um pouquinho aí para o chat. Ó. A Fabiane Santana, ela perguntou como identificar potenciais projetos Lean Six Sigma. Olha, Fabiane, abre seu guarda-roupa. Tá bagunçado? Então pronto, você já achou uma oportunidade para fazer um projeto, né? Bem aquilo que o Léo falou, acho que a gente consegue aplicar no nosso próprio dia a dia, né? Todo dia que eu abro a gaveta aqui de Tupperware, eu fico, meu Deus do céu, preciso fazer um Kaizen aqui nessa bagunça, né? Então é muito isso, eu acho que a gente tenta mistificar, assim, a complexidade do projeto. Nossa, tem que usar Minitab, tem que ser super complexo, tem que trazer um ganho para a empresa muito alto. Isso é mentira. Acho que o principal conceito ali do Lean é a simplicidade, né? Eles trazem muito isso, a cultura japonesa ali. Cara,
começa a fazer o projeto no papel de pão, não precisa pôr no computador. Então, é muito aquela questão do simples. Vamos fazer primeiro simples, não precisa complicar. Então, acho que é só a gente começar a observar que os projetos eles vão aparecendo. Perfeito, Thaís falou tudo, acho. Eu acho que oportunidade para projeto não vai faltar, só tem que saber também quais problemas você vai utilizar uma metodologia de cabo a rabo e quais problemas você vai utilizar ferramentas mais simples, né? Então, você vai fazer um projeto Greenbelt para resolver algo que você já sabe qual é a resolução, não faz sentido, né? Então, para esses projetos grandes, você precisaria realmente passar por várias ferramentas para chegar na causa raiz, são projetos que você não sabe o motivo pelo qual o problema está acontecendo, né? Então, você vai utilizar várias ferramentas para chegar na causa raiz e aí, a partir daí, determinar as soluções. Eu acho que é bem isso mesmo que o Arthur falou, né? A gente tem a tendência de iniciar um projeto já pensando na solução. E, se você já tem a solução, você não precisa de um projeto, é só você ir lá e fazer, né? Então, acho que cabe muito daí um Kaizen, juntar umas pessoas ali, fazer uma organização, aplicar mais o conceito do Lean. Acho que o projeto em si, você faz quando você não sabe como resolver e você precisa de ajuda de outras pessoas para ir encontrando as causas raízes, e até, acho que mais aí na parte do Léo, e fazendo os protótipos para ver realmente se vai dar certo, se não vai, mas quando você não sabe como resolver um problema, aí você parte para um projeto. Beleza, então, gente. Partindo para a próxima pergunta do chat, o João Vitor Aguiar perguntou: nas empresas em que vocês trabalham, há autonomia para empreender e buscar inovação de maneira mais individual? Olha, eu acho que sim. Para mim, independente da área que eu estou, já passei por 3 áreas aí, você sempre consegue inovar em algum lugar, né? A questão é se você tem tempo e disposição para fazer, né? Então, se às vezes você tem disposição, mas não tem tempo, você acha o tempo e trabalha em casa, né? Para dar conta de inovar. Mas eu vejo que na minha empresa, pelo menos, as ideias são muito bem-vindas, né? Mas você tem que ser um pouco do executor delas. Não adianta você lançar a ideia para outra pessoa desenvolver. Então, acho que é isso. Eu complementaria dizendo que talvez você precisa pensar um pouco no tipo de empresa que você gostaria de trabalhar para poder se desenvolver de maneira mais individual, porque eu vejo que a tendência é que cada vez mais o individualismo ele vai ficando de lado, né? Você está na empresa, as pessoas prezam muito pelo crescimento e pela inovação ali, trabalho em equipe, né? Então, como o Arthur disse, acho que as ideias elas são bem-vindas, mas você tem que ser o executor e talvez se você pensar em executar sozinho, talvez você não consiga atingir o resultado, né? Então, acho que a gente tem que talvez perder um pouco essa questão do individualismo, né? E dentro de uma empresa a gente aplicar mais essa parte de equipe. E acho que vai muito também com relação à empresa e o quanto você acha que o que é o empreender dentro da empresa para você, né? Eu falo que é muito mais, eu quero ir para uma empresa super disruptiva, que faz várias coisas diferentes, super inovação, então talvez uma indústria não seja muito o caminho, porque dentro da indústria a gente tem inúmeros procedimentos, normas, tem toda uma gestão ali que está prezando por isso, tem toda uma história ali que te prende, né? Não adianta você achar que vai para uma indústria tipo a Home, que tem 90 anos, e vou chegar lá achando que vou mudar a cor do metal, entendeu? Então, assim, acho que é um pouco mais delicado e
né, essa questão do empreendedorismo dentro dessas indústrias mais tradicionais. Eu estava pensando justamente nessa questão aí de autonomia para empreender, né? A empresa valoriza, sim, o empreendedorismo, só que é no sentido, digamos assim, empresarial, né? De você se sentir o dono da empresa, daquela empresa, não da sua empresa, por exemplo. Você se sentir dono do seu trabalho, do seu processo, das suas entregas. Então, assim, querendo ou não, numa empresa, você ainda vai ter que responder para a empresa. Então, a empresa vai te direcionar a fazer o que interessa para ela. Então, muitas vezes, se o seu individual não bate com os objetivos da empresa, você vai ser barrado. A empresa sempre vai prevalecer sobre os desejos individuais. Então, se você busca algo mais individual, acho que uma startup, algum outro tipo de segmento seja o mais adequado mesmo. Eu acho que a Thaís, ela tocou num ponto que realmente é necessário reforçar aí, que é essa questão da dificuldade de inovar dentro da indústria por conta dos processos que já são muito bem constituídos, né? Então, para você mudar um parafuso de lugar ali, você tem que abrir um change, fazer uma avaliação de impacto em todas as áreas, ganhar aprovação do cara que está lá na Alemanha para você mudar, né? Então, requer persistência, requer que a ideia seja boa e tempo para você conseguir seguir e fazer isso acontecer, né? E tem que agregar algo para o cliente, né? Que é o que a empresa quer. Por exemplo, por que você vai mudar a cor do aço se o cliente não está disposto a pagar mais sobre isso? Então, uma inovação existe buscando a empresa ganhar mais dinheiro. É basicamente isso. Então, a empresa vai te dar liberdade para você desenvolver aquilo que ela acredita que faz sentido, que é aquilo que o consumidor final está, de fato, buscando. O quanto custa, né, essa inovação que você quer fazer. Então, acho que tem que ser tudo bem ponderado, assim, e realmente não é tão simples, né? Eu acho que para quem quer ir para a indústria tem que entender que existem também dificuldades e, né, tem os prós e os contras ali, né? Então, com certeza é um processo mais engessado, que, como o Léo disse, você tem que responder para pessoas que estão acima de você e que seguem protocolos, normas. Então, é mais complicadinho. Beleza, então, gente. Agora eu vou passar para a próxima pergunta do chat, que é do Luiz Gustavo. Ele perguntou se tem algo que vocês se arrependam de não ter feito durante a graduação. Eu me arrependo de banana, né, Léo? Coisas. Me arrependo de ter feito coisas, mas... eu acho que, sei lá, a gente pode ficar remoendo muito passado, mas, assim, se eu pudesse... Uma coisa que eu me arrependo, assim, mais é de não ter participado tanto de... se eu tivesse a faculdade, eu ia fazer de tudo. Eu ia participar de todos os grupos, eu ia tentar explorar o máximo, tentar aprender o máximo de coisas possíveis, né? Acho que, no determinado momento, eu foquei muito na graduação, é óbvio que isso é importante, mas eu acho que se eu tivesse participado de mais grupos, eu acho que grupos voluntários, qualquer tipo de grupo, acho que sempre, uma experiência nova é algo que sempre traz um valor muito grande no futuro, é sempre um bom investimento, né? Pelo menos você saber um pouquinho de cada coisa, acho que ninguém tem nada a perder. Então, para mim, eu teria me jogado mais em novas oportunidades aí e não teria focado tanto na graduação. Eu acho que aproveitem o máximo todos os grupos e oportunidades que a graduação nos dá, né, de oportunidade. Então, não só fiz parte por pouco tempo da SAEM, mas foi uma experiência muito bacana. Acho que, né, como o próprio Gabriel disse, criar os projetos, né, acho que o Arthur que comentou, criar os projetos dentro da SAEM, fizemos uma festa junina da SAEM lá no departamento, logo que a gente inaugurou o prédio. Então, assim, são situações ali que você acha que no momento, devia estar estudando para a prova de cálculo 3, mas não, estou aqui fazendo a festa junina da SAEM. Cara,
aproveitem o máximo essas oportunidades, façam parte do Baja, do Fórmula, iniciação científica, ESC Júnior. Eu acho que tudo vai agregar e para o bem, assim. Acho que não é só o estudar. De esportes também, acho, né? Esportes, exato. Aproveitar, tem uma estrutura legal, acho que, isso aí, aproveitar tudo que tem direito mesmo. Acho que não sobrou muito para acrescentar, né? Mas basicamente é isso, gente. Dá para estudar, dá para curtir e dá para fazer extracurriculares. Então, é tudo como você maneja as coisas, né? E as experiências extracurriculares, elas são suas primeiras experiências já consideradas no mercado de trabalho, né? Quando você for aí prestar um processo seletivo, o que você vai contar, né? Vão ser essas experiências que você teve. Foi uma iniciação científica, foi algum grupo que você participou, que você se dedicou. E aí não basta estar no grupo só de corpo presente, né? Você realmente falar com orgulho daquilo que você fez, né? Daquilo que você deixou. E acho que isso contou muito para mim. E fora que não é só uma questão de passar no processo seletivo, né? Mas é legal mesmo quando você se entra de cabeça em alguma coisa e se sente parte de algo, né? Então, aproveitem as oportunidades. Acho que o Arthur falou um ponto importante, que as empresas olham muito para os extras curriculares, né? Então, ter trabalhado em equipe antes de ir para uma indústria, né? Ou para algum outro ramo, né? Consultoria, startups, acho que tem os grupos específicos dentro da faculdade, mas é importante ter essa experiência em equipe, o trabalho em equipe. A parte de fazer trabalhos voluntários também é muito bem visto, né, pelas empresas. E assim, pessoal, acho que aproveitem também as oportunidades que os professores nos dão, né? Embora a gente às vezes é meio teimoso, acho que não tem, mas tem muitas oportunidades. Acho que tem o trabalho, a matéria do Falcão, a maioria acho que não fez ainda, mas é uma matéria que, quando eu e o Léo fizemos, a gente fez no antigo departamento da materiais, no corredor, né? A matéria de condição, todo mundo espremido, apertado, e, né, hoje tem a oportunidade de aplicar, de fato, um projeto dentro da indústria. Tem a matéria da Jana, que às vezes a gente não dá muita bola para as matérias da produção, mas elas são muito bacanas e é muito nosso dia a dia da indústria, tá? De ergonomia, as matérias do Gerolamo, né, que tinha essa parte mais de empreendedorismo, de produção. Então, né, aproveitem isso também, não achem que só parte teórica, só matérias muito específicas que vão te dar embasamento. Não, os extras também vão ajudar bastante. Ok, então, gente. Eu vou para a próxima pergunta, que tem bastante a ver com isso. E o Pablo perguntou se ele gostaria de saber uma experiência que marcou muito vocês na graduação. E aí eu vou aproveitar para perguntar também se alguma delas influenciou a carreira de vocês. Difícil, Posso sair? Claro. Vou falar. Vontade. Acho que a experiência que mais me marcou mesmo na graduação, acho que foi o trabalho voluntário. Foi a primeira experiência que eu tive que trabalho voluntário foi durante a graduação. Eu tive sorte de ter esse primeiro contato no momento em que a minha grade horária estava bem leve, assim, eu já não tinha tantas matérias, então eu tinha bastante tempo para realmente me dedicar a isso. E foi um negócio que mudou completamente, mudou a minha vida com relação a isso. É um negócio que me faz muito bem, eu gosto de fazer, porque é um negócio que tem uma parte do egoísmo, né, tipo, que eu me sinto bem, mas, cara, você vê a felicidade no olhar de alguém por você ter feito algo tão simples, às vezes, é algo que, para mim, me dá uma satisfação gigantesca. E isso eu trouxe para o meu ambiente profissional. Então, assim, porque eu sei que eu tenho minhas responsabilidades, né, eu sou, ao meu ver, eu sou uma pessoa privilegiada, né, eu fiz escola particular, meus pais foram para a faculdade, então, quando eu comecei com esse trabalho voluntário, eu entendi realmente onde que eu estava nesse mundo, né? Então, a partir do momento que você vai para uma favela, vê
vê a miséria que as pessoas vivem, a gente passa a ver a nossa vida como de uma outra forma. E às vezes a gente reclama, putz, queria ganhar mais, eu queria ser gerente antes dos 30 anos. Eu assim, meu, você já está entre os 5, 10% mais ricos do Brasil. Então, isso muda muito a visão. Então, eu trago comigo essa responsabilidade. Eu faço parte do grupo de clima da Whirlpool, que a gente faz essa parte de ações sociais. Acho que é super importante a empresa dar essa força, porque a empresa também tem a sua responsabilidade com as pessoas que trabalham ali dentro, com a cidade e por assim vai. Então, para mim, é um negócio que eu vou levar para a minha vida inteira. Assim, é algo que a empresa vai, por exemplo, tá entre meus objetivos e metas que eu tenho que cumprir todo ano com a empresa? Não estão. É um momento que eu dedico o meu horário durante a semana, algumas vezes mais, algumas vezes menos, para me dedicar a isso, porque eu gosto de fazer. Então, quando eu fiz na graduação, foi assim, um amor à primeira vista, e eu vou levar isso até o fim da minha vida, eu acho. Massa. Quer falar, Thaís? Não, pode falar. Tá bom. Então, uma experiência que marcou na graduação foi quando a gente levou uma goleada de 8-2 da Várzea. Nunca vou esquecer isso daí na internet. Aí estou brincando, agora falando sério, profissionalmente foi realmente entrar na SAEM, me tornar presidente lá. Eu entrei na SAEM porque eu queria fazer um torneio de futsal, eu adoro jogar bola. E, enfim, ingressei, fiz esse torneio e no ano seguinte eu já era presidente, e aí juntando o máximo de coisas que eu conseguia fazer para alavancar a SAEM, né, que na época estava sofrendo ali algumas recaídas. E, cara, me dediquei ali como se eu fosse dono de uma empresa, e é isso que me faz querer ainda, né, empreender. Então eu penso em empreender um dia, eu não sei quanto tempo eu vou ficar na indústria, mas foi uma experiência sensacional, e eu quero voltar a sentir esse espírito aí de, putz, você decide as coisas que vão acontecer, você faz acontecer, né, e é um sentimento muito gratificante. Bom, legal. Eu acho que a minha foi, com certeza, a experiência que eu tive fora do país, né? Acho que o grande culpado disso aí um pouco é o Haroldo, que me mandou para a Alemanha, não sabia nem falar oi em alemão. E foi assim um perrengue quando eu fui para lá, porque eu só comprava coisas no supermercado que eu entendia o que era, né? Que eu via, tipo fruta, essas coisas, comprava leite, mas eu ia tomar iogurte. Então, assim, eu acho que esse momento me fez amadurecer muito como pessoa. Eu me vi muito sozinha lá e eu tinha que dar um jeito de sair daquilo, né? Assim, o que eu ia fazer para reverter a situação e ter uma vida normal lá também, né? Então, assim, foi umas semanas aí muito sombrias na minha vida. Eu fiquei muito sozinha. Mas acho que serviu para eu parar um pouco para pensar também na diferença, né? Não considerar a diferença das pessoas, parar de julgar. Então, acho que quando eu comecei a me entregar assim de verdade, eu comecei a fazer amigos lá que, pô, às vezes eu converso com eles e eles mandam até hoje como que eu tô, como estão as coisas, me mandam fotos das famílias deles, né, que eles constituíram lá, assim. Então, acho que essa questão do se entregar e da gente enxergar que dá para melhorar, e acho que essa questão de... Isso eu consegui trazer para mim dentro da empresa, acho que principalmente, né, hoje no mundo que eu tô, que é um mundo bem masculino, assim, é bem machista, então eu trouxe muito essas lembranças de quando eu estava sozinha lá na Alemanha, e falei, meu, tenho que fazer isso de novo, né, ou eu me entrego também e abro mão de alguns preconceitos que a gente cria mesmo pela sociedade que a gente vive, ou eu tô ferrada, né? Então, assim, acho que essa foi um momento que marcou muito a minha vida, não só
pessoal, mas profissional também. Maravilha. Bom, então tivemos aí uns relatos bem construtivos aí, né? Bastante tema muito importante aí que o pessoal levantou. E, bom, agora eu queria informar vocês que a gente chegou numa próxima etapa aqui do nosso evento, que são as perguntas mais específicas, né? Então agora está aberto a vocês poderem fazer perguntas, né, diretamente aí a cada um dos participantes, né? Tipo, diretamente aí para o Arthur, para a Thaís, né? E vou emendar aqui então, começando com uma pergunta direcionada ao Arthur, né? De quando ele teve o primeiro contato ali com a gente, né? Que ele mencionou antes que ficava confuso com a infinidade de possibilidades e áreas dentro da indústria, né? Poderiam nos contar mais como foi esse progresso de descoberta de sua área de atuação dentro de tantas portas abertas para se seguir, né? Sim, sim. Até o terceiro ano de faculdade, eu não tinha participado de nenhuma extracurricular, eu também não sabia muito bem o que eu queria da vida ali, né? Então, estava deixando meio que a vida me levar. Aí eu tomei um tapa na cara quando eu fui numa palestra de carreiras, ministrada pelo Lucas Hanna, CEO da Dinâmica Treinamentos, fazendo propaganda aqui, né? E nessa palestra ele falava essa frase que eu até falei um pouco antes, que é, basicamente, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, eu não tenho como me preparar para isso. E aí eu vou ter que aceitar aquilo que surgir, aparecer na minha frente, aparecer na minha mão. Ou, enfim, que eu consegui de acordo com o que eu fiz, mas não com escolhas planejadas. E a partir disso, eu dei uma guinada, pensei, putz, eu preciso saber o que eu quero, né? Então eu fiz quiz de carreira, fiz um monte de coisa, ingressei em extracurricular, ingressei na SAEM, ingressei na iniciação científica para realmente me descobrir, porque a faculdade é um processo de descoberta também, né? Você passa 5 anos da sua vida aí, primeira decisão difícil foi lá atrás, quando você escolheu o curso, né? 5 anos sem conseguir explicar para o meu pai o que eu faço. Agora eu vou cair em algum lugar e ter que explicar o que eu faço de novo. E aí, isso daí foi me dando um direcionamento, né? Então, quando eu vi que eu queria trabalhar com projetos, e dentro da iniciação científica eu estava trabalhando com pesquisas, eu vi que o Greenbelt ia encaixar bem para os dois lados. Com o Greenbelt eu consegui fazer um desenho de experimentos, que eu utilizei na minha iniciação científica, e já estava preparando ferramentas para ingressar no mercado de trabalho, né? Então, quando eu fui procurar estágio, um dos primeiros estágios que apareceu foi esse daí da Behringer, em desenvolvimento de embalagens, e eu falei, putz, esse estágio é para mim. Vou trabalhar com projetos e com mais ou menos materiais, né? Que é embalagens ali. E aí, fui e já pensei assim, putz, agora eu quero ser trainee. O que eu preciso ser para ser trainee? Acho que vou procurar um intercâmbio. E aí você começa a se programar na sua carreira, você começa a se encontrar lá adiante, ver onde você quer chegar e preparar o seu trilho para quando você estiver lá, ou quando tiver a oportunidade, você está pronto para agarrá-la, né? Então, eu acho que se eu tenho que deixar alguma mensagem para vocês, procurar nesse tempo de faculdade realmente se identificar e você nunca vai ter certeza se é aquilo que você quer, então por isso que é importante experimentar aquilo que você pode, né, ingressar em várias áreas, mudar do marketing aí para o desenvolvimento, para pesquisa e se encontrar, né, ou tentar, enfim, é uma busca constante pela vida, né, não tem muito como você falar assim, putz, cheguei. Com certeza. Já é a segunda vez que o pessoal vem aqui no EM Talk, né, e fala muito desse lance de se descobrir ali na faculdade, né, de experimentar várias coisas para ver, de fato, o que você mais se encaixa, né, que você mais se identifica, né. Então, beleza. Bom, se ninguém tiver mais algum comentário para fazer sobre isso, então, aqui tem uma pergunta da Marina Mergulhão no chat. Mas antes de eu fazer a pergunta dela aqui, ó, o nosso
backstage aí, ele colocou, ó, uma pesquisa de satisfação aqui do Entalk, tá? Então, vocês podem clicar aí nesse link e preencher um form, né, rapidinho ali, para a gente ter um feedback de como está sendo o evento, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, ó. A Marina perguntou, Thaís, e na empresa lá na Alemanha, vocês usavam inglês mesmo? Bom, na Alemanha eu fui para a universidade para aprender as técnicas para depois ir para a Suécia e aplicar na Sandvik, né? Então, na cidadezinha que eu fui na Alemanha, Saarlander, era bem pequena, então era muito difícil encontrar pessoas que falavam inglês, só dentro da universidade que tinha essa facilidade, né? Então, às vezes, no ponto de ônibus, não conseguia nem falar com as pessoas porque eles só falavam alemão mesmo. E aí, quando eu fui para a Suécia, lá na Sandvik, eles usavam mais, sim, o inglês lá na empresa, mas quando eles estavam entre suecos ali, eles usavam o sueco, né? Então, mas como inglês deu para me virar bem. Emendando a pergunta do Léo, ele perguntou se você teve que fazer alguma prova de proficiência de inglês para ir para lá. Então, na verdade, eu tinha feito o TOEFL, porque eu estava tentando Ciência Sem Fronteira, e aí depois eu usei a minha nota do TOEFL para aplicar para essa bolsa da USP. Então, eu acredito que é obrigatório, sim, ter o TOEFL para essa bolsa, mas não precisa dar uma olhada. Mas precisei, sim. Ok. Bom, então, tem mais uma pergunta aqui do Léo, que ele perguntou se teve que fazer alguma prova de proficiência de inglês para ir para a Alemanha. Eu perguntei já isso aí. Ai, gente, Essa é a resposta aqui. da Thaís. Tava vendo as coisas por trás aí das câmeras e acabei me distraindo, tá? Então eu vou focar aqui no roteiro, pegar Eu uma acho pergunta que geral. o backstage falou pra gente perguntar pro Léo também, porque o Léo teve uma experiência no exterior também, não teve? Não sei se o Arthur também teve. Aí se quiser falar um pouco também sobre essas provas de proficiência. Isso. Beleza. Bom, no meu caso foi um intercâmbio à parte, assim. Eu peguei a grana que eu ganhei da monitoria, que eu dei materiais compostos, e aí peguei essa parte dessa grana e fui para a África do Sul, né? Peguei um juro lá, e aí qual que era a ideia, né? Eu fazia um curso de inglês durante a manhã, e aí à tarde eu era voluntário num hospital da Cruz Vermelha lá. E aí esse hospital recebia gente de vários lugares ali da África, né? Então, você recebia desde crianças o que mais aparecia lá era criança, né? Principalmente criança em zona de guerra, crianças que foram abandonadas por pais. Então, a gente ficava ali mais nas atividades mais administrativas, né? Porque as crianças, obviamente, tinham que ter um acompanhamento profissional, né? Então, a gente também não podia ficar grudado nas crianças. Mas, de vez em quando, a gente interagia, né? Então, óbvio que aí a língua era uma barreira, que ela não fala inglês e tampouco eu falava o dialeto lá, né? Então, a coisa era muito na mímica, com jogos, com as coisas que a gente tinha lá. Então, para mim, também foi uma experiência super legal, muito bacana. Foi um país bem diferente, assim, né? Eu queria ir para um lugar diferente, para conhecer uma cultura bastante diferente do que até então eu conhecia, né? E a África do Sul é um país muito parecido com o Brasil, né? Tinha muito europeu lá e os europeus ficavam um pouco assustados, assim, com moradores de rua, com pessoas que vinham pedir dinheiro. E para a gente, no Brasil, infelizmente, é uma situação que a gente, digamos que a gente está mais acostumado, né? A gente sabe lidar melhor com essas situações. E também tem a questão do apartheid, que, até poucos anos atrás eles viviam nesse regime, então você vê que hoje eles se respeitam, mas você ainda vê que existe essa diferença, né, entre, eles ainda são um pouco segregados, né, então, foi um perrengue, mas o que eu passei foi numa volta de trem, né, o trem ele tem várias cabines, e cada cabine tem
um valor, né? Então, quanto mais alto o valor, obviamente, melhor é a cabine, o assento é mais bonitinho e tudo mais. Então, eu estava pegando essa cabine sem saber dessa distinção, né? Então, eu sempre ia com o pessoal branco, que é o pessoal europeu, o pessoal executivo e tudo mais. Aí, num dia, eu acabei entrando num vagão mais popular. E aí, eu sem brincadeira, eu era a única pessoa branca que tinha no vagão. E aí, o pessoal estranhava, assim, né? Porque, assim, meu, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E quando você tá lá, você tem totalmente cara de gringo, né? Porque ou você parece um europeu, ou você parece um pessoal de lá, um negro, ou você é um estrangeiro. Então, fiquei naquele climão, assim, do tipo, putz, claro que não fiquei preocupado, mas, assim, gera um desconforto, assim. Então, putz, no geral, foi uma experiência muito legal para mim também, que eu já estava nessa pegada do trabalho voluntário, né? Isso foi anterior à experiência que eu tive na graduação. Então, foi uma experiência bem bacana. Ok, então. Então, agora, fazer uma pergunta aqui pro Arthur. Ó, como o curso de Engenharia de Materiais e Manufatura se relaciona com a sua rotina de trabalho? Gente, até perguntei se isso era um critério que vocês estavam utilizando para selecionar as pessoas convidadas aqui para conversar, né? Aí, minha área de trabalho não tem muita relação com materiais, ela é muito mais ligada à engenharia de produção do que materiais, né? E a gente vê algumas matérias de produção dentro da materiais, a quais ela se correlaciona bem mais, né? Como controle estatístico do processo, né? Mas hoje minha área é realmente de melhoria contínua, a gente tem que identificar problemas do processo que não tem a causa raiz e resolvê-los, né? Ou então, muitos dos meus projetos são focados em redução de headcount, não é uma coisa super legal de se fazer, mas é o que a indústria precisa. Então, em relação a materiais, eu posso falar que eu tive um projeto que o meu conhecimento ajudou um pouquinho, mas nem minimamente perto do conhecimento que os operadores têm da máquina. Que a gente estava fazendo um projeto de redução de filmes nas máquinas emprestadeiras, e aí você tem filme com camada PVC, PVDC, com temperatura de formação, temperatura de selagem, filme laminado, né? Só que os operadores que estão lá têm um conhecimento muito maior do que você que acabou de chegar nessa área, né? Nessa máquina, para saber como que cada parâmetro varia o comportamento do material que tá lá. Acho que a gente consegue, após se apropriar um pouco do contexto todo, ter uma noção por trás do que acontece no material de uma maneira microscópica, né? Então, você entende lá como que o polímero se comporta, né? E isso te ajuda a entender algumas coisas, mas, sendo sincero, com o que eu trabalho hoje, não há muita correlação. Ok. Mas é importante falar isso também, né? Porque também é uma coisa que também acabaram já falando aqui, né? Isso de que nem sempre você vai acabar trabalhando especificamente na área de materiais, né? Tipo, a gente tem várias oportunidades para seguir, né? Então, expanda essa pergunta aí também para a Thaís e para o Léo, né? Se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, né? Se tem aí uma pitadinha na materiais onde vocês trabalham, da manufatura, né? Não sei. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso também. O meu tem bastante, na verdade, né? Desde que eu entrei na Home, que é locada na parte de fundidos, né? Então, fazendo alguns projetos de melhoria na fábrica. Um deles foi no laboratório, então a gente trabalhou um pouco na influência do cério, na formação de shank, que é um defeito encontrado em ferro fundido. Então, eu tinha que analisar a composição química, fazer a preparação das amostras e análise no microscópio para a gente identificar o defeito, atuar no defeito em si, né? E hoje, estando na área de qualidade,
não atuo diretamente no processo, então não na parte de metalurgia, né? Hoje a gente tem o Felipe Danese lá, que inclusive é meu veterano na materiais, ele é da 010, e hoje ele cuida da parte metalúrgica da fundição, então ele que atua diretamente com materiais. Mas na qualidade, a gente, para responder, né, as reclamações de clientes, a gente tem que ter um embasamento técnico forte também. Então eu acabo aplicando bastante os conceitos de materiais. Bom, no meu caso, é pouquíssimo, porque hoje a maioria da minha função é como líder de projeto, né? Então o projeto pode vir de tudo, tem desde coisas de caixa de engrenagem, que é o drive system, então tem muita parte de mecânica, componentes elétricos, coisa elétrica é uma coisa que eu jurava que eu nunca ia fazer na vida e, novamente, estou fazendo, né? Tentando entender lá as física 3 de novo, putz, é um negócio difícil, mas tem que dançar conforme a música, né? Mas volta e meia aparece alguma coisa de materiais, né? Alguma blenda, algum aço novo, alguma redução de espessura de aço. Então, eu sempre tento puxar esses projetos para mim, né? Porque às vezes dá uma saudadezinha da materiais, né? Então eu aproveito esses momentos aí para lembrar, né? E para aprender várias coisas. E aí a parte de desenvolvimento de produto em si, tem ali a parte de seleção de materiais, né? Mas aí a gente recebe muito suporte da própria área de materiais, eles só participam em uma determinada parte do desenvolvimento, né? Da validação dos conceitos e tudo mais. E aí, de resto, cara, é uma mescla de tudo. E acho que é isso que é o legal da engenharia, né? A gente não pode simplesmente se prender assim, putz, a gente fez engenharia de materiais e manufatura. Sim, porque a gente gosta do assunto, mas a engenharia é muito mais do que isso. E esse que é o legal, porque ela te abre várias portas. Então, assim, a gente tem o jogo de cintura para conseguir trabalhar em áreas que a gente pensava que a gente nunca ia trabalhar. Então, acho que a engenharia é legal por conta disso também. Ok. Beleza, então vamos aqui para mais uma pergunta. Para o Léo aqui. Você poderia falar mais sobre os cargos de engenheiro de produto e de analista? Essa é uma discussão filosófica dentro da Whirlpool, acho que de outras empresas também, né? As empresas adotaram aí... Primeiro que as empresas começaram a terceirizar as pessoas, né? Então, quando eu entrei na Whirlpool, eu entrei como um terceiro para fazer um trabalho de engenheiro. Então, a empresa acha um jeito mais barato de te pagar para você entregar algo que um engenheiro entrega. E, por sorte, quando eu consegui sair dessa empresa terceira aí para a Whirlpool, eu consegui ainda estar no cargo de engenheiro. A empresa cada empresa tem a sua nomenclatura, né? Tipo, analista de engenharia, analista pleno, isso varia um pouco, mas consegui aí entrar como cargo de engenheiro. Só que hoje o que acontece? As pessoas que estão sendo recém-formadas, elas entram ali não só na engenharia de produto, mas nas outras áreas também, elas entram com um cargo eles chamam de associate, que é como se fosse um engenheiro júnior, mas assim, você não recebe o piso salarial que o engenheiro recebe. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho que ter o CREA, eu tenho que pagar lá o CREA todo ano, enquanto que essas pessoas que são associate, não. Isso foi uma regra que mudou recentemente, porque antigamente todo mundo que era efetivado ali no cargo júnior já entrava diretamente como engenheiro. Então, essa foi uma mudança recente que aconteceu. Ok, então. Bom, então vamos para... Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta ali no chat? Deixa eu ver. Opa! Acabou de aparecer uma pergunta do Fábio Leme aqui, ó. Considerando o cenário atual, vocês acham que o mercado industrial estará mais aberto a receber nós graduandos em alguns anos?
Bom, vou começar então essa. Eu acho que sim, mas eu tenho um certo receio por conta dessa parte de, como o Léo disse, né, essas tendências que as empresas estão adotando de não contratarem pessoas como engenheiro, porque custa mais. Então, os caras preferem contratar muitos como analista, e aí, né, o salário já não é mais tão chamativo do que como o próprio engenheiro. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí na hora de escolher e qual a empresa também escolher por conta da nossa expectativa que a gente cria durante o curso, e aí quando a gente forma e acaba o estágio, a gente vai lá e é efetivado como analista, né? Então, acho que vocês têm que ponderar e saber que essa realidade, infelizmente, ela é muito mais presente do que a gente gostaria que ela fosse. E, assim, acho que vejo lá pela Home, né? É muito mais... É melhor a empresa ir lá e contratar uma pessoa de analista que tem uma chance de crescer menor, porque ela vai ser mais barata e ela vai se contentar com pouco, do que trazer vocês aí de São Carlos, que a maioria não mora em São Carlos, a maioria que for para Home ou para qualquer outra indústria vai mudar de cidade, provavelmente, e começar a criar sua independência. Então, eu sinto que tem um pouco de receio com relação a isso, tá? Mas acho que o mercado industrial hoje, apesar dos pesares, está numa onda boa, né? Não sei nas outras, mas pelo menos na Home a gente está batendo recorde de faturamento. Não sei por quê, é inacreditável aí por conta do Covid, mas é bizarro, assim, o quanto cresceu e todos os segmentos, né, agrícola, de construção, automotivo mesmo, de caminhões e ônibus. Então, a gente tem uma expectativa boa aí para os próximos anos também. Sim, acho que em 2020, na Whirlpool, a gente também teve recorde de faturamento, né? Então, e tá faltando matéria-prima para tudo, cada dia é uma loucura, tem que buscar matéria-prima não sei da onde, aprovar com tais critérios. Então, a empresa está se reerguendo novamente. Acho que a contração que era esperada não veio tão forte quanto o pessoal pensava, né? Mas na Whirlpool, claro, a gente teve corte de headcount, foi um corte grande, então acho que isso também mexe muito nos números da empresa. Mas, cara, acho que as empresas, daqui para frente, acho que a tendência é que elas melhorem, né? Claro que tudo pode mudar do dia para a noite, né? Igual a gente viu ano passado, mas as empresas vão estar sempre disponíveis e acho que os cargos ainda vão voltar a aparecer, né? Diminuíram agora, né, nesse ano passado, mas acho que a partir de agora a coisa deve começar a expandir de novo, muito, muito por conta da demanda que volta a crescer. E aí é esse ponto que a Thaís falou, tem as vagas, mas nem sempre a vaga vai ser aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Tipo, se você vai fazer um trabalho de engenheiro, mas você vai se encontrar como analista ou eventualmente como terceiro. E aí o conselho que eu dou, assim, se você gostou da vaga, você acha que aquilo se identifica com você, só vai, entendeu? Talvez você tenha que deixar um pouco a questão monetária de lado, claro que é importante, mas se você acha que aquilo faz sentido para você, eu acho que você deve ir. No meu caso, eu aceitei, né, tipo, não era o que eu gostaria, não era a minha primeira escolha na época, né, não queria ser terceiro. Terceiro tem vários empecilhos dentro de uma empresa, mas aceitei a chance e consegui ser puxado para dentro da Whirlpool, e ainda por cima como engenheiro. Então, às vezes algo que parece que não vai dar em nada acaba dando certo. Então, talvez nem sempre se prender muito a essa questão de cargos aí no primeiro momento. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas farmacêutica está em alta agora, tá, galera? Porque pandemia, né, a galera envelhecendo aí, todo mundo precisando de remédio. Mas eu sou um desses casos aí, né? Então, fui contratado como analista e os meus parceiros, colegas de trabalho, eles todos tinham sido contratados como engenheiro, né? É que realmente mudou a política, as empresas sabem que o mercado
tem bastante gente procurando e você acaba aceitando um cargo de analista, faz um trabalho de engenheiro, que é o que você se propõe a fazer, né? E acho que assim, o nosso crescimento ele depende exclusivamente da gente, né? A empresa ela dá as oportunidades, mas o quanto você está preparado para aquilo e o quanto você está se dedicando para aquilo, né? Acho que engenheiro, infelizmente, hoje qualquer faculdade está formando, né? Então, vejo aqui na região de Santa Bárbara Americana, tem 4 faculdades particulares e não para de sair engenheiro todos os anos. Então, qual que é o seu diferencial, né? O que você vai fazer de diferente para se destacar? Talvez entra na questão dos extras, por nós sermos pessoas privilegiadas, termos a oportunidade de só estudar e poder fazer outros extras, né? SAEM, Baja, Fórmula, etc. Isso vai ser o nosso diferencial, né? Não só lá no final ter o diploma de engenheiro, porque hoje muitos outros têm também. Ok. Então, aqui para a nossa última pergunta do chat, acho que a Ana podia fazer essa pergunta aí. Vou ler a pergunta. A Marina Mergulhão perguntou se a Thaís pode falar um pouco sobre como foi a experiência dela de Job Rotation durante o trainee na Home e qual a importância que teve na sua carreira. Certo, a Marina eu conheço, né? Ganhou aí o prêmio do Projeto do Falcão. Como foi a experiência do trainee? Eu acho que é muito interessante para todos nós e principalmente para a gente entender dentro da empresa qual a área que tem mais o nosso perfil, né? Então, eu consegui ficar 1 ano aí, 2 anos, na verdade, de Job Rotation. Então, durante esse período, eu passei por PCP, engenharia, qualidade, vendas, fiquei bastante tempo no time comercial, fiquei bastante tempo na qualidade, e aí foi onde eu fui me identificando qual área eu gostava mais, o que eu queria fazer, e fui guiando o meu caminho dentro da empresa. E sempre, durante esses 2 anos, fazendo projetos de melhoria, né? Então, a gente entra no time de melhoria contínua, e aí a gente vai ficando alocado dentro dessas áreas fazendo projetos. Então, foi bem legal, assim, acho que a grande importância disso tudo na minha carreira foi a quebra de paradigmas, né, de conhecer pessoas, de fazer as pessoas me aceitarem dentro da empresa, de mostrar o porquê que eu estava ali, né, até muitos, durante o período de trainee, perguntavam para mim se tinha sido sorteio, eu estar na fundição, porque os outros 3 que entraram comigo foram para o lado de máquinas, né, e não, eu estava ali porque eu quis estar ali, né, eu escolhi essa área, eu escolhi estar ali na fundição. Então, foi muito bacana para eu conseguir quebrar esses paradigmas e conhecer todas as áreas. Então, hoje, estando na qualidade, eu consegui criar um bom relacionamento e conhecer todas as outras áreas. Então, fica muito mais fácil a interação, né, a integração e você conseguir os resultados, né? Nenhuma área sobrevive sozinha dentro da empresa. Qualidade mesmo não faz nada dentro da empresa, eu não consigo ir lá e alterar um processo, eu preciso do time de engenharia e do time da fábrica. Então, acho que esse foi o grande ganho, né? Acho que é o grande ganho de ter esse processo de job rotation dentro das empresas. Ok, então eu gostaria aqui de agradecer todo mundo então que participou aí do evento hoje. Gostaria de agradecer aí os participantes, que fiquei muitíssimo feliz com todas as discussões que vocês trouxeram aqui para a gente. Acho que agregou muito para a gente, com toda certeza. Fiquei feliz que vocês se sentiram à vontade também. E, bom, antes de eu fechar completamente aqui esse evento, né, passar a palavra para a Ana, que ela tem uma novidade aí do nosso próximo episódio, né, da nossa próxima edição, que vai ser deveras especial, né? Pode falar aí, Ana. Eu vim pedir para as pessoas guardarem um espacinho na agenda delas, porque dia 8 de março vai ter uma edição especial do M-Talk só com mulheres. Mulheres fazendo a entrevista, entrevistando, e com mulheres respondendo e falando sobre a experiência delas como engenheiras. Então não percam, vai ser dia 8 de março, às 19h30.
Então, é isso então, gente. Não pastela não. Próximo Talk que vai ser bom o negócio, pode ter certeza. E vou agradecer de novo também, desculpa, gente. Eu cortei alguém, mas eu ia agradecer de novo a participação de todos e falar que a gente está muito contente. Isso aí. Show, Tá bom, agradeço. gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Aí. Bom revê-los. Beleza. Gente, obrigada. E se vocês precisarem, tenho certeza que Conta com a gente. aí, conte conosco, tá? Maravilha. Então, tá Valeu. bom, então, gente. Boa noite, viu?